Eu vou abordar aqui o assunto da transposição do Rio São Francisco, que é o assunto do momento para todos nós nordestinos, mas antes gostaria de fazer um pequeno pronunciamento a respeito da carga tributária do nosso país. Nós tomamos conhecimento, através da imprensa, que existe uma comissão especial tratando da reforma tributária na Câmara dos Deputados e o seu relator sugeriu a volta da CPMF. A CPMF, presidente, foi um imposto criado num país subdesenvolvido, num país latino, e que não foi aceito por nenhum outro país do mundo até hoje, apesar de ser a arrecadação mais fácil, mais barata e mais eficiente que existiu até hoje. Nada mais fácil de cobrar do que a CPMF através da rede bancária. Não tem custo para o país. E, mesmo assim, nenhum país do mundo aceitou implementar esse imposto em seu país. Por quê? Porque existem dois símbolos nacionais de todos os países. Um é a moeda e o outro é a bandeira. Então, nesses eventos, nessas manifestações, principalmente dos países árabes, nós, vez ou outra, presenciamos, através da televisão, grupos de manifestantes, até na Europa já aconteceu isso, queimando a bandeira americana, que é um símbolo dos Estados Unidos. Mas nunca presenciei, e acredito que nenhum dos senhores senadores e o senhor presidente presenciou um grupo de manifestantes em qualquer parte do mundo queimando o dólar, a moeda americana. Isso quer dizer que a moeda termina sendo efetivamente o maior símbolo de representação do país. E a bandeira fica em segundo lugar como uma coisa simbólica, mas como uma referência cultural, uma referência histórica. Mas, de fato, a grande referência do país é a moeda. E o Brasil, em virtude de possuir aqui no território nacional uma quantidade muito grande de pessoas geniais, que sempre têm ideias geniais, criou a CPMF. E o que é a CPMF? A CPMF é um imposto que o contribuinte indistintamente paga por usar a moeda nacional, ou seja, se o brasileiro valoriza a moeda do país, que é o maior símbolo do país, se ele usa a moeda, ele é penalizado com o imposto, porque respeita a moeda do seu país. Você vê que nem o Estado Islâmico até hoje desrespeitou a moeda americana, queimando o dólar. E nós, com a CPMF, tivemos a ousadia de desrespeitar a moeda nacional. E aí eu vou ser mais claro em relação a esse assunto. As quadrilhas que roubam medicamentos, elas distribuem esses medicamentos nas farmácias, como são medicamentos, como é uma mercadoria que não tem nota fiscal, então eles entregam aquelas farmácias e recebem o pagamento em moeda corrente. Ou seja, as quadrilhas que roubam medicamentos do país não pagam CPMF, porque a sua transação é em moeda corrente, é em real. Os contrabandistas que também contrabandeiam os cigarros,
que dá um prejuízo muito grande. O ano passado, aqui no fim do ano, eu e a senadora Ana Amélia falamos que o Brasil teve um prejuízo em 2016 de 115 bilhões de reais em função dos contrabandos. Também esse setor privilegiado do país, no caso de implantação da CPMF, também não paga CPMF. Existe um sistema intensivo no país de escambo de mercadorias, ou seja, quadrilhas roubam veículos do país e trocam por drogas. É um escambo, não tem circulação de moeda e, portanto, não tem o uso da rede bancária e, portanto, não paga a CPMF. Quando se troca droga por armas, também não tem CPMF, porque é um sistema de escambo. E toda essa movimentação de venda de droga no país, dessa distribuição de drogas no país, também não paga CPMF, porque toda a movimentação é feita em moeda corrente ou troca de mercadoria por mercadoria. Isso quer dizer, em resumo, o seguinte, senhor presidente, é que se o cidadão, se o empresário, se o assalariado é honesto, é trabalhador, é formal, é correto, é legalizado, ele é punido com a CPMF. E, portanto, eu fiquei muito triste quando eu vi o deputado federal propor o retorno da CPMF ao país. Não só por ser um imposto exótico, repito, que só existe no nosso país, por trazer grandes prejuízos à economia nacional, mas, sobretudo, porque relembra um grande equívoco do Brasil de criar a CPMF. Então, isso nos envergonha, inclusive, das pessoas dos outros países, nos sistemas econômicos, nos bancos, né, nas organizações internacionais, ficam achando que nós, brasileiros, somos bobos de tratando ainda de um assunto desse, né? Então, eu quero aqui prevenir, mais uma vez, que este imposto tem que ser repudiado, como foi pela maioria da população brasileira quando, no governo anterior, se pensou em implementar esse imposto, que é, sem dúvida nenhuma, um castigo, uma punição para os brasileiros patriotas, honestos, corretos e que amam o país. Agora quero, senhor presidente, falar um pouco da transposição do Rio São Francisco, que parlamentares paraibanos, nordestinos já falaram tanto, mas é um momento de tanta alegria, de tanto congraçamento, que nós não poderíamos deixar de falar a respeito deste assunto. Hoje nos faz lembrar o hino que foi criado há 70 anos, exatamente no dia 3 de março de 1947, pelo grande compositor e cantor Luiz Gonzaga e pelo compositor Humberto Teixeira, que foi o hino, o segundo hino nacional e o hino do Nordeste, que é a canção Asa Branca, que fala exatamente de forma poética a respeito de todos os problemas, o sofrimento, as angústias, porque tem passado o povo nordestino durante os períodos de seca. Então, quero aqui, nesse momento, exatamente rememorar esse hino que nós consideramos como o hino nordestino. Nós temos o hino brasileiro e temos o hino nordestino, que é a canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que no dia 3 de março completou 70 anos. Mas antes de falar da transposição, quero me lembrar aqui dos seus precursores. Na Paraíba, nós tivemos 3 precursores que sempre almejaram, que sempre desejaram a realização e a concretização desta grande obra. E aqui quero dizer, me lembrar inicialmente do ex-senador Marcondes Gadelha, que foi senador comigo aqui nessa casa, depois deputado federal,
é uma grande liderança paraibana, e o senador Marcondes Gadelha, não só na Paraíba, não só no Nordeste, mas no Brasil, foi o maior defensor da transposição do Rio São Francisco. Eu até faço um paralelo em relação à luta do senador Marcondes Gadelha, porque foram duas lutas que tiveram sucesso e que, na época, eram tidas como ideias de sonhadores, que foi a renda mínima do senador Suplicy. O senador Suplicy batalhava tanto, falava tanto na renda mínima, e nós aqui no Senado, no Congresso Nacional, achávamos que era um sonho distante, e hoje o que deu estabilidade ao Nordeste desses anos de seca, sem invasões, sem tumultos, não é? Foi exatamente a Bolsa Família, que não é mais nem menos do que a renda mínima preconizada pelo senador Eduardo Suplicy. Da mesma forma que hoje nós verificamos, nós estamos sentindo, nós estamos sabendo, vivenciando a concretização da transposição do Rio São Francisco, que foi um sonho acalentado, um sonho trabalhado, não só no discurso, mas em reuniões, em congressos e seminários do senador paraibano, o ex-senador paraibano Marcondes Gadelha, e, portanto, ele merece todas as homenagens como um dos grandes precursores da transposição do Rio São Francisco. Queremos lembrar aqui também outro paraibano, como nós chamamos lá na Paraíba de Caririzeiro, que é uma região muito pouca densidade de chuva, uma região que chove pouquíssimo, né? Que foi também um sonho acalentado lá na Paraíba pelo deputado estadual Assis Quitães. Quitães merece, portanto, ser lembrado nesse momento, ficar nos anais da história da transposição do Rio São Francisco, como um paraibano que sempre acalentou esse sonho da transposição do Rio São Francisco. Quero aqui também falar de um outro sonhador, que tem a sua vida também no Vale do Piancó, que é outra região muito seca, muito precária em relação à densidade pluviométrica, que é o padre de Jaci Brasileiro. Em todas as suas orações, em todas as suas pregações, ele também sempre foi visto como um grande sonhador deste grande empreendimento. E eu quero aqui mandar um recado, mais uma vez, como já o fiz, para o padre de Jaci Brasileiro, de que o segundo sonho dele também vai ser realizado, que é a construção do ramal Piancó, que é uma continuidade do eixo norte, que vai perenizar o rio Piancó e levar água para as barragens, o conjunto de barragens Curemas Mãe d'Água, que é a maior acumulação d'água do estado da Paraíba, que hoje está quase próximo de 2% a 3%, né? Foi construído e inaugurado em 1942. Em 1946 foi inaugurado esse conjunto de barragem com capacidade de 1.333 bilhões de metros cúbicos, e por mais de 20 anos foi a barragem de maior capacidade de acumulação no Nordeste brasileiro. Então, esse ramal Piancó vai exatamente levar água para esse conjunto de barragens. O excesso de água desse conjunto de Curemas Mãe d'Água vai perenizar o rio Piranhas, em direção ao Rio Grande do Norte, que, ao chegar no Rio Grande do Norte, recebe o nome de Piranhas-Açu, e que vai levar água para a barragem de Armando Ribeiro, no estado do Rio Grande do Norte, popularmente chamado Barragem de Açu. Portanto, padre de Jaci Brasileiro, esse segundo sonho seu vai ser realizado como continuação da transposição do Rio São Francisco, logo após a conclusão
do eixo norte, que vai demorar aí de 6 a 7 meses, em função de problemas técnicos em relação ao abandono da obra por uma grande construtora. Então, o governo vai iniciar. Esta é uma promessa, uma garantia do presidente Temer e do atual ministro Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, que tem sido um grande batalhador, que deu um ritmo diferente a esta obra da transposição do Rio São Francisco. E aqui gostaria de dizer e repetir o que já foi dito. Ontem, nesta madrugada, chegou na cidade de Monteiro, né, no Cariri paraibano, as águas do Rio São Francisco, e amanhã estará presente lá em Monteiro o presidente Temer, que vai com uma comitiva de parlamentares paraibanos e nordestinos para marcar oficialmente a inauguração e a chegada da transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro. E é importante aqui rememorar, como já foi dito, que é de extrema importância essa chegada das águas, porque depois de Monteiro vem a cidade de Camalaú, em seguida a cidade de Buqueirão, onde está a barragem que abastece mais de 1 milhão de habitantes, inclusive a cidade de Campina Grande com 450 mil habitantes, e que hoje indiscutivelmente é o problema mais emergencial da questão hídrica do Nordeste brasileiro, é a cidade de Campina Grande. Portanto, o senador José Maranhão está aqui chegando, né, que foi, como governador, um dos governadores que mais se preocupou com a questão hídrica do Nordeste, né, implementando, me parece, em torno de 1.000 quilômetros de adutoras, né, 1.280 quilômetros de adutoras. Portanto, o senador José Maranhão é um profundo conhecedor da questão hídrica da Paraíba e, portanto, está, como todos nós, né, nos congratulando e nos vivenciando esse momento de alegria e de satisfação com a chegada das águas da transposição na cidade de Monteiro. Mas é importante também, senador, feitas essas homenagens aos paraibanos, né, é importante rememorar que esta obra teve início, essa obra arrojada, teve início no governo do presidente Lula. Ele tem que ser lembrado como o presidente que iniciou esta grande obra. Houve a continuidade no governo da presidente Dilma e agora no governo do presidente Temer, né, mercê de um esforço de todos os parlamentares dos 4 estados envolvidos, que vão ser beneficiados nesta transposição, que é a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Houve um esforço conjunto de todos os parlamentares, senadores e deputados, e este trabalho sensibilizou o presidente Temer para que ele aumentasse de forma significativa os recursos financeiros para que esta obra fosse acelerada e hoje tivéssemos a satisfação de estar falando na chegada das águas da transposição na cidade de Monteiro. Portanto, é de fundamental importância que todos os paraibanos, todos os nordestinos, tenham pleno e total conhecimento do esforço que houve por parte do presidente Temer para a aceleração desta obra. E repetindo o que já falou o senador José Maranhão, esta obra não tem dono. Ninguém no Nordeste brasileiro avoque o direito ou a paternidade desta obra. Esta é uma obra do Nordeste, é uma obra do povo nordestino, é uma obra que houve um congraçamento de esforços de todos. Não conheço ninguém, nenhum parlamentar da Paraíba, nenhum governador da Paraíba ou do Nordeste brasileiro que tenha feito qualquer gestão no sentido, neste momento, desde que iniciou essa obra, no sentido
de prejudicar o andamento da transposição. Pelo contrário, houve um congraçamento de todos, no sentido de que esta obra se acelerasse e hoje resolvesse esta questão emergencial, principalmente de Campina Grande, que é uma cidade com 450 mil habitantes, mais um conjunto de 17 municípios que totalizam mais de 1 milhão, que depende do açude de Boqueirão e que hoje tem menos de 4% da sua capacidade. Portanto, nós estávamos, podemos dizer assim, no prazo máximo de chegada. Não poderia demorar nem 60 dias, porque Campina Grande ia entrar em colapso, porque as outras cidades ainda poderiam até ser resolvidas de forma precária com carro-pipa, mas uma cidade, uma metrópole como Campina Grande, com 450 mil habitantes e com fluxo de pessoas de fora, de estudantes, de empresários, de comerciantes, de turistas, isso dá um total, uma circulação em Campina Grande em torno de 600 mil pessoas por dia. Jamais poderia ser atendido essa questão hídrica de forma improvisada ou de uma forma precária, como é a questão da distribuição da água por carros-pipas. Portanto, quero aqui terminar o meu breve pronunciamento, fazendo o meu congraçamento, demonstrando a minha alegria, que é a mesma alegria de todos os paraibanos, seja do litoral, do sertão, do Cariri, do Curumatau, de todas as regiões paraibanas. Essa grande satisfação, essa alegria, esse contentamento de termos agora, de presenciar amanhã a inauguração oficial das águas da transposição que chegaram nessa madrugada na cidade de Monteiro. Muito obrigado, senhor presidente.